Feliz sábado a todos os nossos irmãos e amigos, principalmente o nosso pessoal da Escola do Pensar. Eu lembro sempre dos alunos, pais, familiares e também dos nossos funcionários que todos têm sido colaboradores conosco, em especial aqui do Labicom. Sexta-feira, pôr do sol, início do sábado. Este dia nós vamos terminar aqui comentando as epístolas de Pedro. Segundo Pedro, capítulo 3, é o que nós vamos falar hoje. Vamos comentar, ler e comentar. Começando com oração. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Toma-nos em tuas mãos, Senhor, para que possamos fazer a tua vontade. Nós sabemos que o nosso caráter precisa ser afinado contigo, com a tua vontade e com os teus mandamentos. Perdoa os nossos pecados, dá-nos o teu Santo Espírito, para que possamos por ele praticarmos aquilo que é de bom grato a ti, Pai Santo e Eterno, em nome de Jesus, e pedindo também por todos aqueles que necessitam de ti, principalmente na área espiritual. Em nome de Jesus, amém. Então, terceiro capítulo da segunda epístola de Pedro, do verso 1 até o 18, que começa dizendo assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, e em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Pedro tinha certeza que aqueles que os ouviam tinham mente esclarecida porque eram chamados já por Deus. Para que vos recordeis das palavras anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor Jesus Cristo, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, segundo os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Na época de Pedro isso já era comum, muito mais agora. Nunca tivemos tanto escarnecedores da palavra de Deus como se vê nos últimos dias. Coisas que nós ficamos estarrecidos ao ouvir. Continuando no verso 4 diz assim: E dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Há quanto tempo nós sabemos que Jesus volta? Lá no Antigo Testamento já se esperava a volta do Messias, a vinda do Messias. Anos se passaram, milhares de anos. E Pedro agora está dizendo que muitos estão ainda duvidando dessa vinda, porque ela até agora não veio. Lógico que Cristo veio pela primeira vez, nascendo como criança, mas ali foi feita uma promessa que ele viria agora fazer um julgamento, levando para ele aqueles que fizeram a sua vontade, creram nele, e dando também para aqueles que hão de se perder um justo castigo. Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como do princípio da criação. Olha o que Pedro vai dizer. Porque deliberadamente esquecem que o longo tempo houve céus e terra, e qual surgiu a água através da água e pela palavra de Deus. É o que dizem os escarnecedores, as coisas continuam iguais. Pela qual veio a aparecer o mundo naquele tempo afogando em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para o fogo, estando reservado para o dia do juízo a destruição dos homens ímpios. Há um questionamento se os ímpios serão destruídos ou irão sofrer eternamente. Não teria lógica nenhuma se a vida eterna fosse tanto para os perdidos quanto para os salvos. Perdidos serão destruídos e os salvos terão vida eterna. Vocês sabem que o inimigo ele interessa mentir para que pensemos
que aqueles que hão de se perder sofrerão eternamente. Ah, mas ele disse que o fogo não se apaga. Não se apaga até que queime. Porque todas as coisas que estão queimando, quando o combustível acaba, o fogo apaga. Os ímpios também serão exterminados para sempre. Isso é fácil de compreender. Vamos gastar um tempo, vamos gastar massa cefálica, como dizem, para que a gente possa entender que o mal não pode reinar para sempre. E no verso 7 diz assim: agora os céus e a terra existem pela palavra e têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia de juízo e a destruição dos homens ímpios. Destruição não é vida eterna. O 8 diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que cheguem ao arrependimento. Ora, se Deus está sendo longânimo, esperando por mais um tempo, dando mais um tempo para nós, eu pergunto para vocês, se Cristo tivesse voltado há 100 anos atrás, eu não gostaria, porque eu estaria fora, vocês também. Então vamos pedir a Deus que Ele venha sim, na hora que estiverem prontas. O importante é que nós estejamos prontos para a vinda dEle. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, e também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas e deveis ser tais como que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus por causa dos céus, por causa do qual os céus incendiados são desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Isto vai ser o retrato do final, da vinda de Cristo. Não é dessa segunda vinda ainda. Nós precisamos entender que Jesus veio como criança, virá agora como rei para buscar os seus escolhidos, e 1000 anos depois do milênio, como diz em Apocalipse 20, ele virá outra vez para ressuscitar os ímpios, queimar os ímpios e todos os seus líderes, inclusive o inimigo, o maior inimigo, o arqui-inimigo, Satanás. Daí então ele vai renovar toda a terra e tornar habitável, e nós iremos habitar aqui para sempre. Nas bem-aventuranças, Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Nós devemos compreender isto. O céu não é um lugar distante daqui. Cristo vai dar continuidade à obra da criação, que foi atrapalhada pelo pecado. E ele então resolveu redimir o homem e depois dar continuidade àquilo que prometera que ele queria. O verso 13 diz assim: nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra. Você entende? Nos quais haverá justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, e os ignorantes e os instáveis deturpam como também deturpam
as demais escrituras para sua própria perdição. Nunca se viu tanta gente dando explicações errôneas a respeito da vinda do Senhor. Então, alguns dizem que Jesus vai passar o milênio conosco, outros dizem que primeiro vai haver o milênio antes de fazer o acerto com todos. Não. Cristo vem, leva os salvos para o céu. Enquanto isso, 1000 anos Satanás fica preso e os ímpios mortos. Ele virá a terceira vez e então ele ressuscitará os ímpios, destruirá os ímpios e agora os salvos herdarão a terra eternamente. Vós, pois, amados, prevenidos como estas e como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa firme promessa. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que para Ele seja a glória, agora e para o dia eterno. Não é difícil compreender tudo isso. O que é necessário é que a gente leia, procure entender, buscar outros textos, de conversar com pessoas para entendermos o real sentido que os apóstolos, os evangelistas, os escritores de cartas, de epístolas estão nos ensinando. Tem hora que a gente percebe que Paulo, ele parece que conduz e distancia e depois ele diz, numa palavra, ele vai fecha o seu sentido. Isso é que devemos prestar atenção. E eu convido a vocês para continuar conosco. Alguns têm me pedido para dizer o seguinte, compartilhe, curta. Sim, eu acho que é importante compartilhar. O curtir é mais para valorizar, mas o compartilhar é muito necessário. Eu sei que muita gente tem compartilhado com seus amigos e alguém me diz que está compartilhando com seus centenas e centenas de pessoas, amigas que estão em suas redes. Façam isso, isso é muito importante. Que Deus nos abençoe e nos guarde e agora vamos orar para fechar esta conversa. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Mais uma vez te pedimos, abençoa todos aqueles que estão necessitados. Convence-nos, Senhor, pelo teu Santo Espírito, para que possamos estarmos firmes até que Cristo volte. Mesmo que estejamos já mortos ou ainda vivos, mas queremos permanecer firmes até o final. Em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado a todos vocês. Eu agradeço pela atenção.